Agora eu vou falar da Lei da Arbitragem, Lei 9.307, de 23 de setembro de 96. Dispositivo muito importante hoje nos métodos de resolução extrajudicial de conflitos. Vamos falar aqui das disposições gerais. Elas estão autorizadas as pessoas de contratar e valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. A administração direta e indireta pode utilizar-se da arbitragem para direitos patrimoniais. Quem celebra a arbitragem, da mesma forma, celebra acordos ou transações. A arbitragem poderá ser de direito ou de equidade, a critério das partes. As regras são escolhidas pelas partes, desde que não seja contrária à lei. Está aí a liberdade, né, que as partes têm para estabelecer a regra do jogo. A arbitragem que envolva a administração pública será sempre de direito. Respeitará o princípio da publicidade. Da Convenção de Arbitragem e seus efeitos. Aqui, pessoal, eu estou indo fazendo um esquema do texto legal, tá? Porque o texto legal da arbitragem ele é muito didático, então só tirei algumas partes mais prolixas, tá ok? Convenção de arbitragem. Cláusula compromissória. A cláusula compromissória em um contrato compromete-se a submeter a arbitragem os litígios que possam vir a surgir. Quer dizer, celebra-se um contrato entre as partes e, caso ocorra alguma desavença, algum litígio resultante da execução desse contrato, né, posteriormente à celebração, naturalmente, já fica estabelecido através da cláusula compromissória que será resolvido por arbitragem. Aí vai indicar lá o árbitro, quem é, de acordo com o consenso das partes. Deverá estar escrito em documento. Da mesma forma, o compromisso arbitral. Contratos de adesão. Nos contratos de adesão, o legislador colocou aqui uma preocupação muito grande, que quando existir contrato de adesão, a cláusula compromissória só terá efeito se o aderente, quer dizer, aquele que assina o contrato de adesão, assinar em um documento anexo ou em negrito, com assinatura ou visto especialmente para essa cláusula, para não passar sem essa referenciação, né, para proteger o aderente. Não havendo acordo prévio sobre a forma de instituir a arbitragem, a parte interessada manifestará a outra parte sua intenção de dar início à arbitragem. Ou seja, não teve acordo no contrato de estabelecer arbitragem. Aí ocorreu um problema e uma das partes falou: olha, vamos resolver com arbitragem por via postal ou por outro meio de comunicação, mediante comprovação do recebimento. Se não comparecer a parte convocada, ou se comparecer e recusar-se, firmar o compromisso, poderá outra parte propor a demanda perante o Poder Judiciário. Existindo a cláusula compromissória, havendo resistência quanto à instituição da arbitragem, poderá a parte interessada requerer a citação da outra parte para comparecer em juízo, a fim de lavrar seu compromisso, designando o juiz a audiência especial para tal fim. Ou seja, combinou no contrato que vai ter arbitragem, não é? Estabeleceu o árbitro. Na hora que aconteceu o problema, se a parte se recusou a cumprir o que estabeleceu, então a outra parte tem todo direito, já que não resolvido pela arbitragem com a contraparte contratual, de se dirigir ao judiciário para fazer valer esse compromisso da arbitragem. Então ele vai falar para o juiz lá, vai indicar o objeto da arbitragem, instruindo o pedido com o documento que contiver a cláusula compromissória. Comparecendo as partes, o juiz vai marcar uma audiência, o juiz tentará previamente a conciliação e também um acordo arbitral. Se a cláusula compromissória nada dispuser sobre a nomeação de árbitros, caberá ao juiz, ouvidas as partes, estatuir a respeito, podendo inclusive nomear árbitro único para resolver o litígio.
A ausência do autor, sem justo motivo, a audiência designada para a lavratura do compromisso arbitral, quer dizer, o cara propôs, a parte propôs a demanda, né? Se ele não aparecer, vai extinguir a ação, quer dizer, se ele não tem interesse. Não comparecer no réu audiência, caberá ao juiz ouvido o autor estatuir a respeito do conteúdo do compromisso, nomeando árbitro único. A sentença que julgar procedente o pedido valerá como compromisso arbitral, ou seja, já nesse caso a sentença judicial. A cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato em que estiver incerta ou inserida, de tal sorte que a nulidade deste não implica necessariamente a nulidade da cláusula compromissória. Olha aí que coisa bem ambígua, né? O contrato pode ser nulo, mas a cláusula compromissória não vai ser. Bem controverso isso, hein? Caberá ao árbitro decidir de ofício ou por provocação das partes as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contém a cláusula compromissória. Quer dizer, o árbitro aqui já faz um papel quase de um juiz, não é verdade? Arbitragem, na qual as partes submetem um litígio de arbitragem de uma ou mais pessoas. Aí o conceito, eu estou resumindo. E tem arbitragem judicial e extrajudicial. Na arbitragem judicial, o compromisso arbitral celebrar-se-á por termo nos autos perante o juízo ou tribunal, onde tem curso a demanda. Então, vai apresentar para o juiz um termo, um documento escrito para que a arbitragem seja homologada. Na arbitragem judicial, ela pode ser feita por instrumento particular, desde que assinada por duas testemunhas, seguindo a regra dos documentos de outras obrigações do direito civil, ou instrumento público, como escritura, por exemplo. Constará obrigatoriamente o compromisso arbitral. É mais o rito, não é? Os requisitos: o nome, profissão, estado civil, domicílio, nome, domicílio dos árbitros, identificação das entidades dos árbitros, objeto, lógico, da arbitragem, lugar que será proferida a sentença arbitral. Poderá ainda o compromisso arbitral conter local onde se desenvolverá a arbitragem, autorização para que o árbitro ou os árbitros julguem por equidade, se assim for convencionado, o prazo para apresentação da sentença arbitral, a indicação da lei nacional das regras corporativas aplicáveis à arbitragem, quando assim convencionarem as partes, a declaração da responsabilidade pelo pagamento dos honorários das despesas com a arbitragem, a fixação, inclusive, dos honorários do árbitro, do perito, né, chamado de árbitro, fixando as partes dos honorários do árbitro no compromisso arbitral, isso constituirá título executivo extrajudicial. E se não haver tal estipulação, o árbitro requererá ao órgão do Poder Judiciário que seria competente para julgar originariamente a causa que os fixe por sentença. Vai entrar um processo de conhecimento, né? Se for o caso. Extingue-se o compromisso arbitral, excusando-se qualquer dos árbitros antes de aceitar a nomeação, desde que as partes tenham declarado expressamente não aceitar o substituto. Então extingue, hein? Ó, extingue. Se algum árbitro sair fora do seu papel e já tinha sido combinado que não seria aceito substituto expressamente no compromisso arbitral, falecendo ou ficando impossibilidade de dar seu voto a algum dos árbitros, desde que as partes declarem expressamente não aceitar substituto, tendo expirado também o prazo que se refere o artigo 11, inciso 3, desde que a parte interessada tenha notificado a outra. Dos árbitros, pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha confiança das partes. As partes nomearão um ou mais árbitros, sempre que em número ímpar. O número ímpar, em atenção, podendo nomear também os respectivos suplentes. Quando as partes nomearem árbitros em número par, esses estão autorizados, desde logo, a nomear mais um árbitro. Não havendo acordo, requererão as partes ao órgão do Poder Judiciário, a que tocaria originalmente o julgamento da causa, a nomeação do árbitro aplicável no que couber o procedimento previsto no artigo 7º dessa lei. As partes poderão, de comum acordo, estabelecer o processo de escolha dos árbitros, ou adotar as regras de um órgão arbitral institucional,
ou entidade especializada. Vamos fazer uma pequena pausa. Bom, continuando, sendo nomeados vários árbitros, esses por maioria elegerão o presidente do tribunal arbitral. Não havendo consenso, será designado presidente o mais idoso. Então, os próprios árbitros elegem o presidente do tribunal arbitral. O árbitro ou presidente do tribunal designará, se julgar conveniente, um secretário, que poderá ser um dos árbitros. Despeito de sua função, o árbitro deverá proceder com imparcialidade, independência e ética. Poderá o árbitro ou o tribunal determinar as partes do adiantamento de verbas para despesas e diligências necessárias. Proibidos os impedidos e suspeitos nas relações com as partes. Por óbvio, né? As pessoas indicadas para funcionar como árbitro têm o dever de revelar antes da aceitação da função qualquer fato que denote dúvida justificada quanto à sua imparcialidade. Isso é regra do direito, né? Também é aplicado à arbitragem. O árbitro somente poderá ser recusado por motivo ocorrido após sua nomeação. Poderá, entretanto, ser recusado por motivo anterior à sua nomeação quando não for nomeado diretamente pela parte ou o motivo da recusa do árbitro for conhecido posteriormente à sua nomeação. A parte interessada em arguir a recusa do árbitro apresentará, no termo do artigo 20, a respectiva exceção diretamente ao árbitro ou presidente do tribunal arbitral, deduzindo suas razões. Quer dizer, negando que ele seja o árbitro. Recolhida a exceção, será afastado o árbitro suspeito ou impedido e será substituído. Os árbitros, quando no exercício de suas funções, em razão delas, ficam equiparados aos funcionários públicos para os efeitos da legislação penal. O árbitro é juiz de fato. Vou repetir. O árbitro é juiz de fato e de direito. E a sentença proferir não fica sujeita a recurso ou homologação pelo Poder Judiciário. Do procedimento. Considera-se instruído a arbitragem quando aceita a nomeação pelo árbitro, se for único ou por todos forem vários. A instituição da arbitragem interrompe a prescrição. Vou repetir. A instituição da arbitragem interrompe a prescrição, retroagindo a data do requerimento de sua instauração, ainda que extinta a arbitragem por ausência de jurisdição. Retroage a data da interrupção da prescrição, a data do requerimento da sua instauração. Perdão. A parte que pretende arguir questões relativas à competência, inspeção e impedimento do árbitro, dos árbitros, bem como nulidade, validade e ineficácia da convenção de arbitragem, deverá fazer na primeira oportunidade, como se fosse uma contestação da arbitragem. E aí, se for aceita, vai remeter ao judiciário para poder apreciar. Se não, dará normal prosseguimento. A arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido pelas partes na convenção de arbitragem, ou seja, as partes têm livre-arbítrio, né, de fato e de direito. Arbítrio que poderá reportar-se às regras de um órgão arbitral institucional entre entidade especializada, facultando-se ainda as partes delegar o próprio árbitro ao tribunal arbitral regular o procedimento. Não havendo estipulação acerca do procedimento, caberá ao árbitro ao tribunal disciplinar, ok? Aí são questões normais. As partes poderão postular por intermédio de advogado, mesmo na arbitragem. Atenção, competirá ao árbitro ou ao tribunal, no início do procedimento, tentar a conciliação. Quer dizer, dentro da arbitragem já está o Instituto da Conciliação, bem no início do procedimento. Da mesma forma que existe hoje na justiça, de uma forma geral, na trabalhista e na civil, exemplo. Poderá o árbitro do tribunal arbitral tomar o depoimento das partes, ouvir testemunhas, determinar perícias, outras provas julgar necessárias, mediante requerimento das partes de ofício. Quer dizer, o árbitro faz um papel efetivamente do juiz, ele não é um perito que dá um laudo, não. Ele coordena todo o procedimento, ele pode tabular e sugerir o próprio procedimento, no caso que as partes não assim o fizerem. Quer dizer, é muito mais amplo, né, do que um simples perito que dá um laudo, hein? Ele rege o processo arbitral, vamos dizer assim, extrajudicial. O depoimento das partes, a testemunha será tomada em local, dia e hora. Tá, isso aqui é... Vamos lá. A revelia da parte não impedirá que seja proferida a sentença arbitral. Importante, hein? Vou repetir.
A revelia da parte não impedirá que seja proferida a sentença arbitral. Para gravar, hein? Se precisar ter medidas coercitivas ou cautelares, os árbitros poderão solicitar ao órgão do Poder Judiciário. Aí já entra a reserva legal, não é? Ninguém vai entrar na esfera do judiciário para poder decretar uma liminar, por exemplo, né? Se durante o procedimento vier a ser substituído, fica a critério do substituto repetir as provas. Das tutelas cautelares de urgente. Antes de instruída a arbitragem, as partes poderão recorrer ao Poder Judiciário para a concessão de medida cautelar. Então, quer dizer, medida cautelar de urgência só o juiz que dá. Se essa eficácia da medida cautelar de urgência, a parte interessada não requerer a instituição da arbitragem para 30 dias. Ou seja, vai ocorrer a arbitragem e as partes pedem para o juiz, olha, me dá uma cautelar, porque vai ter uma arbitragem, e em 30 dias eu vou entrar com essa arbitragem, não é? Porém, se não ocorrer, cessa a eficácia da liminar, da medida provisória decretada pelo juiz. Depois de instituída a arbitragem, caberá aos árbitros manter, modificar ou revogar a medida cautelar. E isso aqui é muito interessante, porque os árbitros podem cassar a cautelar, até modificar. Veja bem, hein? Eles não podem decretá-la, mas podem mantê-la, modificar ou revogá-la. Então é um aspecto aí bem extra administrativo, vamos dizer assim. Parágrafo único. Estando já instituída a arbitragem, a medida cautelar de urgência será requerida diretamente aos árbitros. Ah, tá. Então, o que acontece? Resumindo a história. Depois de já ter instituída, os árbitros têm a chancela de dar liminar, hein? Antes não. Depois sim. É um juiz, o árbitro é um juiz. Só lembrar do juiz de futebol. Da carta arbitral. O árbitro ou o tribunal arbitral poderá expedir carta arbitral para que o órgão jurisdicional nacional pratique ou determine o cumprimento na área de sua competência territorial de ato solicitado pelo árbitro. Olha só, o árbitro expede a carta arbitral com a comunicação para o juiz para que ele pratique ou determine o cumprimento, o ato solicitado, hein? Por exemplo, ouvir uma testemunha, penhorar um bem, sei lá, qualquer coisa aí, tá bem amplo aí. No cumprimento de carta arbitral será observado o segredo de justiça, desde comprovada a confidencialidade da carta arbitral. Então, carta arbitral é do árbitro para o juiz. Sentença arbitral será proferida no prazo estipulado pelas partes. Não tendo sido convencionado, o prazo para apresentação da sentença é de 6 meses. 6 meses. Vou repetir. O prazo para proferir a sentença arbitral é de 6 meses. 6 meses. Contado da instituição da arbitragem ou da substituição do árbitro. As partes e os árbitros, como um acordo, poderão prorrogar. Podem tudo, desde que acertados dentro da lei. Os árbitros poderão proferir sentenças parciais, tá aí parte de um círculo. Como se fossem decisões, né? Decisões de parte do processo, decisões interlocutórias. Então é um verdadeiro procedimento mesmo, muito parecido com o procedimento judicial, hein? As partes e os árbitros, como um acordo, poderão prorrogar o prazo para proferir sentença final. Então o comum acordo manda na arbitragem, né? A decisão do árbitro deverá ser proferida em documento escrito, é claro, né? O legislador aqui perdeu tempo, a coisa tão óbvia. Quando forem vários atos, a decisão será tomada por maioria. Se não houver acordo majoritário, prevalecerá o voto do presidente do tribunal, o famoso voto Minerva. O ato que divergir da maioria poderá, requerendo, declarar seu voto separado. Sobrevindo, no curso da arbitragem, controvérsia acerca de direitos indisponíveis, e verificando que sua existência ou não dependerá do julgamento, o árbitro do tribunal remeterá as partes à autoridade competente do Poder Judiciário, suspendendo o procedimento arbitral, ou seja, ao sobrestamento do procedimento arbitral, né,
se tem controvérsia, quer dizer, acha que aquele direito não está disponível, a parte acha que sim, outra que não, então manda para o juiz falar como se fosse um agravo de instrumento do tribunal, é um agravo de instrumento para o juiz, assim, vamos falar em termos, fazendo trocadilho, né? Aí ele vai se pronunciar sobre esse ponto específico, o juiz. Resolvida a questão prejudicial e juntada aos autos, a sentença ou acordo transitado em julgado terá normal segmento da arbitragem. Pronto. Quer dizer, tem inclusive recurso para esse provimento do juiz, né? Transitado em julgado, tá aqui, ó. Vai ter que esgotar todas as vias judiciais para voltar. Então tem uma interface entre a arbitragem e o judiciário. Isso aqui é importante enxergar. Falar, a arbitragem vai resolver. Não, mas o judiciário sempre está tutelando pontos que as partes não consigam deliberar de uma forma autônoma. São requisitos obrigatórios da sentença arbitral: o relatório, fundamento da decisão, o dispositivo, prazo para cumprimento da decisão, data e lugar, será assinada pelo árbitro ou por todos os árbitros. O presidente do tribunal certifica tudo se algum árbitro quiser assinar. A sentença arbitral decidirá sobre a responsabilidade das partes e das custas e despesas com a arbitragem, respeitadas as despesas da convenção da arbitragem. Então manda muito o que foi convencionado no início, né? Se não é resolvido ou consenso pelas partes, se não ocorrer consenso, do árbitro. E se for uma questão já, vamos dizer, calçada em lei, será requerido ao juiz de direito. Se no decurso da arbitragem as partes chegarem a acordo quanto ao litígio, o árbitro ou o tribunal poderá, a pedido das partes, declarar tal fato mediante sentença arbitral. Então será proferida a sentença arbitral da fim arbitragem, devendo o árbitro ao presidente do tribunal enviar cópia da decisão às partes, por via postal ou por outro meio, mediante comprovação de recebimento, ainda entregando diretamente às partes. Ele tem que registrar a entrega. No prazo de 5 dias, a contar do recebimento da notificação da ciência pessoal da sentença arbitral, 5 dias, salvo se outro prazo for acordado, olha aí novamente a deliberação aberta para influir nos prazos da arbitragem. Então isso é uma janela aberta, desde que as partes consensem e não esteja contra a lei, não seja de um ato ilícito, vale tudo, desde que consensado. Então a parte pode solicitar, né, ao árbitro ou tribunal que corrija qualquer erro material, esclareça alguma obscuridade, como se fosse aqui um embaixo de declaração. Olha para você ver, é similar. Obscuridade, contradição, o erro, é o embaixo de declaração. O árbitro tribunal está destirado para 10 dias, editado na sentença arbitral e notificando as partes. Olha aí, embaixo de declaração arbitral. O árbitro tribunal decidirá para 10 dias se modificará a sentença. A sentença arbitral produz entre as partes seus sucessores, mesmos efeitos da sentença judicial, sendo condenatória, constitui título executivo, hein? Tem uma natureza jurídica igual a uma sentença judicial. Artigo 32. É nula a sentença arbitral. For nulo o compromisso, da própria natureza, for nula a convenção de arbitragem, emanou de quem não podia ser árbitro, quer dizer, impedimento, né? Não contiver os requisitos do artigo 26, também, diz respeito a requisitos legais, for proferida fora dos limites da convenção, quer dizer, extrapolou, extrapetita, né? Não decidir todo litígio submetido à arbitragem, tem que resolver tudo. Tem que resolver tudo, vou repetir. A sentença tem que resolver tudo, todo litígio submetido. Não tem sentença parcial igual tem na esfera civil, que pode não apreciar, mas da mesma forma vai contestar, né? Aí vai interpor o embargo de declaração. Comprovado que foi preferida por prevaricação, conclusão, corrupção passiva. É claro, isso é fraude, toda fraude é nula. Apenas estendeu esse entendimento para o dispositivo da arbitragem. Proferida fora do prazo, respeitado o disposto do artigo 12. Foram respeitados os princípios. É muito claro, muito óbvio. A parte interessada poderá pleitear ao órgão do Poder Judiciário competente declaração de nulidade. Seguirá os procedimentos do processo civil. O juiz determinará que o árbitro profira que a sentença é nula. A nulidade da sentença arbitral
Só um S a mais aqui. Pode ser requerida através do embargo do devedor ou impugnação ao cumprimento da sentença. A parte interessada poderá ingressar em juízo para requerer a aprovação da sentença arbitral complementar, se o árbitro não decidir todos os pedidos. Para falar de tudo, todo o objeto, claro. Reconhecimento e execução de sentenças arbitrais estrangeiras será reconhecido e executado no Brasil de conformidade com os tratados internacionais e homologada pelo STJ. Da mesma forma que os tratados internacionais são homologados. Também será denegada a homologação para reconhecimento ou execução da sentença arbitral estrangeira se o Supremo Tribunal Federal constatar que a homologação para o reconhecimento ou execução da sentença arbitral também será denegada. Segundo a lei brasileira, o objeto do litígio não é suscetível de ser resolvido pela arbitragem. Ou seja, uma disparidade entre o que é arbitragem no país de origem e o que é arbitragem no país do Brasil. Então, se esse objeto não for adequado de acordo com a legislação da arbitragem nacional, ele não vai ser acatado, não vai ter validade aqui. A decisão ofende a ordem pública nacional, claro, é óbvio. Não será considerada ofensa à ordem pública nacional a efetivação da citação da parte residente ou domiciliada no Brasil nos moldes da Convenção de Arbitragem ou da lei processual do país onde se realizou a arbitragem, emitindo inclusive a citação postal com prova inequívoca de recebimento, desde que assegure a parte brasileira o tempo para exercer o direito de defesa. Os vícios formais podem ser sanados. Então, tá aí, a gente viu aí que tem muita similitude com o procedimento judicial ordinário. Então, foi esclarecedor esse vídeo. É isso aí, pessoal. Bons estudos aí e vamos em frente.